comunicação? São só esses recadinhos? Então tá bom. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Carta aos Coríntios, capítulo 10. Amém? Todos acharam? Tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez, segunda vez? Tem 2 visitantes aqui, gente. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. A pessoa que está aí ao seu lado pode cumprimentar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E se quiser, pode ficar. E na minha célula Amor Ágape tem um lugar especial para você. Quem está aí, ó, os irmãos aí que estão ao lado dela aí, ó, já faça contato com ela para que ela possa, e o irmão também, para que eles possam já ser, né, inseridos em uma célula, participar conosco de uma célula. Amém? Então, acharam aí? 1 Coríntios 10, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? O tema dessa mensagem nessa noite, nós estamos encerrando, né, nessa noite, que domingo que vem nós já estaremos em um outro mês, mas nós estaremos encerrando o mês de setembro, aonde tem falado sobre a questão, né, da vida, Setembro Amarelo. E caiu muito bem muitas pessoas estarem aqui vestidinhas de amarelo, não é mesmo? Então nós celebramos a vida, por quê? Porque Deus é o dono da vida, Ele é a própria vida. Se temos fôlego de vida, porque o Senhor soprou assim sobre as nossas narinas, as narinas de Adão, e assim nós temos o fôlego de vida. Fomos criados para honrar e glorificar ao nome do nosso Deus. E não apenas fomos criados, né, por Deus, para a sua glória. Não fomos criados somente para glorificar a Deus, né? Nós fomos criados para Ele, para exaltá-lo e para tudo que fizermos. Como a própria palavra diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo, querido, fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus, né? E isso não significa que Deus é vaidoso, ou então que Deus ele precisa ser bajulado, né, para receber adoração o tempo todo. Não, Deus não precisa disso. Mas Deus ele nos criou porque Ele desejava revelar, compartilhar, multiplicar o amor dEle às nossas vidas, demonstrando assim a glória dEle sobre nós. Porque o que é a glória de Deus? Afinal de contas, se eu nasci para glorificar a Deus, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é nada mais, nada menos do que Ele mesmo. É a natureza de Deus, é o caráter de Deus, é o poder de Deus manifesto, revelado a nós como criaturas. E quando nós glorificamos a Deus, nós experimentamos de tudo isso que Ele é. Tudo aquilo que Ele é, do seu caráter, do seu poder, da sua grandiosidade, da sua maravilhosa graça sobre nós. Foi para isso que o Senhor se revelou a nós,
né, para que nós experimentássemos dessa graça, por isso que Ele nos criou. Tá, Roberta, mas onde está a glória de Deus? Já que Ele quer que nós experimentemos a glória dEle, onde está essa glória do Senhor? E aí eu convido você, basta olhar ao seu redor. Nós não estamos aqui em um lugar aberto, onde você possa observar os céus, as estrelas, mas eu sei que você conhece todas essas coisas. Tudo que foi criado pelo nosso Deus. A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus. A criação dá a conhecer a glória de Deus. E aí, eu queria que você fizesse um exercício rapidinho. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para essa pessoa linda, maravilhosa. Dá uma olhadinha, dá um sorriso para ela. Aproveita esse momento. Eu deixo você aproveitar. E aí, o que você está vendo? Quem você está vendo? Quem você está vendo? Você está vendo uma obra da criação de Deus. Você está vendo a melhor coisa que Deus pode ter criado neste mundo, porque Deus, quando criou o homem, Ele viu que isto era bom. Muito bom. Quando Ele criou a mulher, Ele falou isso, sabia? Quando Ele criou o homem, Ele falou, e viu Deus que isso era bom. Aí depois, quando Ele criou a mulher, pode procurar lá na Bíblia, você vai encontrar. Ele viu que era muito bom. Essa é a sua oportunidade. Aleluia! Vocês não perdem tempo, né? Mas nós somos o melhor de Deus, queridos. Carregamos em nós o melhor dele. Ele caprichou ao nos criar. Não é mesmo? E aí, né, você teve uma ótima oportunidade de conhecer a pessoa aí ao seu lado, ao olhar para essa bela criação do Senhor. Mas diga assim ao seu irmão aí, que você acabou de olhar essa criação maravilhosa. Fala assim para ele: você é obra do Criador. Então glorifique a Ele. Aleluia, aleluia. Glorifique ao Senhor, porque você é obra da criação. E nós fomos criados para isso. Como seres humanos criados por Deus, nós somos instruídos a reconhecer a sua glória, a honrar a sua glória, a declarar a glória de Deus, a louvar a glória de Deus, refletir a glória de Deus e viver a sua glória. Nós somos instruídos a fazer todas essas coisas. Uma vez que Ele criou todas essas coisas, Ele é digno, não é mesmo? Imagina aqui comigo, querido, se você fosse convidado por alguém para participar do maior projeto do mundo, você fosse convidado por essa pessoa a se tornar participante disso, qual seria o sentimento que seria gerado em seu coração por ser participante disso? Eu falo por mim, mas eu acho que eu teria uma dívida de agradecimento a essa pessoa para o resto da minha vida. Porque pensa bem, se é o maior projeto que pode existir e eu me tornar participante disso, para mim é uma honra. Só que eu quero te dizer que você faz parte do maior projeto. Porque o maior projeto que existe é o projeto de Deus e você está dentro do projeto dele. Ele te criou para isso, querido, para ser participante da obra grandiosa, da grande obra maravilhosa que Ele tem para realizar. E Ele te criou justamente para isso, porque Ele quer contar com você nessa grande obra. Você foi criação, né, dele para isso. Eu vou desenvolver um projeto aqui porque eu tenho uma grande obra para realizar e eu tenho certeza que vai dar conta. Então eu teria uma dívida de gratidão para o resto da minha vida, assim como eu tenho com o meu Deus. A minha vida
ela serve para glorificar a Ele, porque nada paga aquilo que Ele já fez por mim. Deus te criou para ser parte deste grande projeto, e a sua vida precisa glorificar a Ele. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar nas nossas vidas. Nós não vivemos apenas por viver, mas nós vivemos para a glória de Deus, e essa deve ser a realização das nossas vidas. E quando isso não acontece, além de não estarmos honrando a Deus, um sentimento de frustração paira sobre as nossas vidas. Sabe, aquela grande interrogação que fica nas nossas vidas, de está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Por quê? Porque se a sua vida foi feita, você foi criado para glorificar, para render glórias, né, ao Senhor através da sua vida, através de um propósito específico. Então, se você não está dentro desse propósito, com certeza está faltando alguma coisa. É como se fosse uma engrenagem. A engrenagem, né, são várias pecinhas que uma encaixam na outra para que ela possa rodar e fazer algo funcionar. Assim somos nós com a nossa vida, glorificando ao Pai. É uma pecinha se conectando à outra. E assim o Senhor recebe a grandiosidade, uma glória sobre a vida dele. Nós glorificamos ao Pai com a nossa vida. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito nessa terra, e nós também, como seres humanos, nós honramos a Deus cumprindo o nosso propósito. O propósito qual o Senhor confiou a cada um aqui. Eu sei que cada um em particular tem um propósito, tem um chamado ministerial. Mas o Senhor também nos chamou para um grande propósito, que é alcançar vidas para Ele. Essa é a nossa maior missão neste mundo. Esse é o nosso maior sonho, deve ser assim, o maior sonho que nós devemos ter neste mundo, alcançar outros para Cristo Jesus. E muitos não têm conseguido glorificar a Deus porque estão presos, sendo dirigidos pelo medo, presos pela culpa, presos pelo rancor, pela raiva, presos pelo materialismo, pela necessidade de aprovação. E eu vou te dizer o seguinte, querido, essas são necessidades legítimas, nós sentimos essas coisas. Elas acontecem nas nossas vidas porque somos humanos. Mas essas coisas, elas nos tiram do propósito real do Senhor para as nossas vidas. E aqui eu quero declarar a você que talvez você pense assim, como eu acabei de dizer, mas eu sou humana, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, todos nós temos. Inclusive uma pessoa que passou por essa terra e ela veio ser um exemplo para que nós pudéssemos ter uma vida santa. Ela veio nos ensinar como ter uma vida diante do propósito de Deus, e foi Jesus. Ah, mas Jesus era Deus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% humano. E as mesmas dificuldades que eu e você passamos, Jesus também passou nessa terra. Jesus, ele foi tentado, mas Jesus, ele não olhava a sua dor, ele não olhava a sua necessidade, ele olhava, existe um propósito maior para todas as coisas e eu caminho para esse propósito. Jesus, ele tinha sentimentos. Eu tenho plena certeza que Jesus, a Bíblia não conta, né, boa parte da vida de Jesus, da sua infância até ele se tornar adulto. Mas eu creio que Jesus, ele passou por todas as dificuldades como nós passamos, querido. Dificuldades de relacionamento com as pessoas, dificuldades, talvez, financeiras. Jesus, ele passou por todos esses tipos de coisas, mas nada disso retirou a vontade, a sede, a paixão em seu coração para realizar o propósito de Deus. Satanás, ele tentou roubar a glória de Deus. E hoje podemos ver ele tentando também, de todas as formas, nos prender a essas coisas, a esses sentimentos,
para que nós também não venhamos glorificar a Deus e saiamos assim do propósito extraordinário que Ele tem para as nossas vidas. Você sabia que pastor Marcelino ele já pregou aqui sobre isso, mas um dos milagres mais conhecidos na Bíblia, né, que nós podemos ouvir aí as pessoas falarem sobre este milagre, que é o milagre da multiplicação de pães, ele aconteceu em um dia que talvez não fosse o melhor dia para Jesus. Olha que contraditório. Um dos milagres mais falados, mais comentados, aconteceu em um dia mau, onde Jesus não estava bem. Onde Jesus tinha todos os motivos para dizer: hoje não. Hoje é meu dia. Eu tenho um direito legítimo de sentir o que eu estou sentindo. Para quem não sabe, naquele dia que aconteceu o maior milagre, a multiplicação dos pães, Jesus, ele recebeu a notícia de que o seu primo, ele havia sido assassinado. Jesus recebeu aquela notícia de que aquele grande amigo, aquele precursor do caminho, né, de Jesus, aquele que abriu o caminho para que Jesus viesse passar, Jesus recebe a notícia de que ele foi assassinado. E João, ele fala o seguinte, que Jesus, ele fala assim, ele junta os discípulos e ele fala: vamos nos retirar daqui. Havia uma necessidade dele não estar presente naquele momento ali. Eu creio que Jesus, ele queria: vamos sair deste ambiente, vamos sair daqui porque eu não estou aguentando. E eu creio também que Jesus, ele já previa o que viria sobre a vida dele. E Jesus, ele reúne os discípulos e fala: vamos para um lugar deserto, vamos tentar digerir tudo isso, porque está me machucando, isso dói. Gente, quem não sente a morte de um ente querido? Quem não sente a dor da perda? E não era qualquer um, era o seu primo, seu grande primo. Uma pessoa, não era uma pessoa qualquer, mas a pessoa que batizou ele, a pessoa que desde pequeno já foi movido pelo Espírito dentro da barriga da sua mãe. Então não era qualquer um. E aí eu me imagino, em um dia, Deus livre e guarde, mas enterrando um irmão, uma mãe, um pai. Não é um dia fácil. Não é um dia fácil. Quem já enterrou sabe dizer isso. A dor, o sentimento, a perda, a ausência, o sentimento de: e agora? O que vai acontecer? Como que nós vamos sobreviver a isso? Só que quando Jesus chega lá do outro lado, quando Jesus sai com o barco, né, com seus discípulos, e eles chegam do outro lado, a multidão está lá. A multidão está lá e sem se importar para o que ele está sentindo, sem se importar para como Jesus está processando aquele momento. E a Bíblia, ela é muito clara. Ela fala que Jesus, possuído de uma íntima compaixão, ele começou a curar os enfermos. Ele não se conteve. Diante da sua dor, ele preferiu guardar a sua dor e curar os outros. É como se ele dissesse: existem pessoas mais necessitadas do que eu. Existem pessoas mais feridas do que eu. E mesmo em um momento de dor, mesmo em um momento em que eu estou ferido, ele estendeu a mão e curou feridos. Então, Jesus, ele veio a esse mundo para nos ensinar que podemos sim viver uma vida que glorifica a Deus. Não somente uma vida voltada para o que sentimos, ao que pensamos, o que deixamos de pensar,
Não. E eu pergunto a você, o que você faria no lugar de Jesus se acontecesse com você essa situação? O que você faria se em um dia de luto, em um dia de dor, um dia em que você está sentindo a maior perda da sua vida, e se aparecesse alguém para você consolar? Você precisando de consolo, você consolar. Se aparecesse alguém precisando receber uma oração, onde você está precisando de uma oração. Jesus nos ensina a abrir mão, muitas vezes, a pegar o caminho talvez mais difícil, que é o caminho do dar. Porque muitas vezes nós queremos somente receber. Principalmente no momento de dor, nós queremos receber. Mas no momento de dor, Ele deu. Ele entregou. Ele tinha muito claro em sua vida o seu propósito. Ele sabia que não estava neste mundo apenas por uma passagem, para passar por esse mundo. Jesus sabia que Ele não estava nesse mundo para isso. E nós muitas vezes nos esquecemos porque estamos nesse mundo. Cuidado, que às vezes você pode estar tão perdido, tão preso à sua vida, às suas emoções, aos seus sentimentos, que está fugindo cada vez mais do propósito de Deus para a sua vida. E ainda, eu vou além, querido, muitas vezes estamos tão fora do propósito de Deus, somos tão egoístas, que ao vermos o nosso irmão cumprindo o propósito deles, vamos lá e atrapalhamos ele ainda. E aqui eu quero dar um alerta, principalmente às pessoas que são casadas, porque nós temos essa tendência de, se eu não estou bem, o meu cônjuge também não pode estar bem. Ele não pode estar realizando as coisas, ele não pode estar fazendo as coisas se eu não estou bem. Nós temos essa tendência. Eu falo isso, queridos, de experiência própria, porque por muitas vezes, principalmente quando as minhas filhas estavam pequenas, eu me sentia limitada. Eu me sentia limitada para realizar as coisas. Por quê? Porque, afinal de contas, elas dependiam de mim. E a muitos lugares não dava para eu ir. Muitas vezes não dava para eu realizar as coisas, mas o meu marido podia ir. E sabe qual o sentimento que vinha ao meu coração? Não, se eu não posso ir, ele também não vai. Por que que ele pode experimentar das coisas de Deus e eu não? Por que que ele pode estar cumprindo o chamado dele, a missão dele, e eu tenho que ficar aqui com essas duas crias aqui? Por quê? Esse era o sentimento que havia em meu coração até o Senhor abrir os meus olhos. E, de certa forma, foi pelo temor mesmo, tá? Vai que Deus cobra da minha vida. Meu Jesus Cristo. Não, Senhor, pode levar. Pode levar. Gente, eu penso nisso. Eu penso muito nisso de estar atrapalhando alguém. Senhor, pode cobrar da minha vida aquilo que eu não estou realizando e nem deixando o outro realizar. Solta. Solta. E eu vou falar mais. Se você não encontrou o seu propósito ainda, está vendo o outro realizar, vai junto com ele. Vai que talvez no caminho você aprende alguma coisa. Vai que talvez no caminho você veio e fala assim, eu acho que era isso aqui que o Senhor me chamou também para realizar. Ou então, não é isso, eu vou partir para outra, eu vou procurar outra pessoa e vou junto com outra aqui em uma outra área. Mas, querido, não atrapalhe aquele que está fazendo a obra do Senhor, aquele que já encontrou o seu propósito. Nós, mulheres, nós somos tendenciosas a isso. Então, abra o teu olho, mulher. Abra o teu olho, porque
Cristo, Ele confiou um propósito a você também. Então, procure perguntar a Deus: Senhor, o que Tu quer da minha vida? Deus, onde o Senhor quer que eu esteja? Realizando o quê? Se eu não posso estar junto com meu marido agora, Senhor, usa ele, usa a vida dele. Usa também, Senhor, ele, talvez, para falar comigo aquilo que o Senhor quer. Usa ele, Senhor, para me dar uma direção, muitas vezes. Talvez eu não estou sabendo para onde ir, eu não estou sabendo realizar o que era para eu realizar. De experiência própria. Não atrapalhe. Não atrapalhe. Faz assim, ó, deixa, ó, ele foi lá para Vila Velha pregar, ó. E colocou uma missão na minha mão: você fica para pregar. Falei, tá bom. Obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje, queridos, eu posso dizer que eu comecei a entender o propósito do Senhor para a minha vida. As minhas filhas estão aí, ó, crescidas, grandes. E se eu ficasse naquela lamentação? Não, mas não pode. Não, vai ter que ficar comigo. Não, vai realizar as coisas junto comigo. Se eu não estou realizada, você também não vai se realizar, não. Não, queridos, hoje nós caminhamos e nós conversamos tanto com relação a ministério, ao chamado de Deus. Eu posso dizer que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou vivendo a melhor fase, onde nós temos compartilhado sonhos, projetos de Deus. Estamos, assim, sonhando mesmo os sonhos, os projetos de Deus. E, para dizer para você que eu fui atrás de um propósito, não. Eu só me coloquei à disposição de Deus e falei: Senhor, eu não sei. É cantando que o Senhor quer? Então eu vou lá e vou cantar. Ah, não, não é aqui. É aqui, Senhor, que o Senhor quer? Ah, não, não é aqui. Mas eu não parei. Eu só disse o seguinte: eis a minha vida aqui, usa-me aonde o Senhor quiser. E Ele vai te mostrando, querido, onde Ele quer te usar. Ele vai te mostrando as áreas que Ele quer usar a sua vida. Então, mulher, solte aí o seu marido. Tem uns homens também que prendem, tá? Então, homem, se você é aquele que prende, ainda não encontrou o seu ministério, o seu chamado, solta. Solta e vai junto com a sua mulher. Tá bom? Sabe por quê, queridos? Porque conhecer o nosso propósito simplifica a nossa vida. Conhecer o propósito qual Deus te chamou vai simplificar a sua vida, porque Ele define o que você vai fazer e também o que não vai fazer. É tão prático, não é mesmo? Se você olhar, viu, não, isso não é para fazer, você não vai perder tempo. Você está simplificando, ganhando tempo. Não é mesmo, Érica? A Érica, ela fala demais sobre isso. Sobre você não perder tempo. E tem algumas coisas que ela compartilhou comigo, ela fala bem assim: gente, como eu acho que isso é perder tempo. Então eu não quero fazer isso. Existem coisas que Deus não te chamou para fazer, que Deus não quer que você faça, e muitas vezes você perde tempo fazendo essas coisas, para depois chegar no final, olhar e falar bem assim: não era para fazer. Então, quando você conhece o seu propósito, ele se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações elas são essenciais e quais ações não são essenciais na sua vida. Porque você simplesmente pergunta, você faz somente uma pergunta: essa atividade vai me ajudar a cumprir o propósito de Deus na minha vida? É a única coisa que nós devemos perguntar. Isso vai acrescentar? Isso vai ajudar a cumprir o propósito de Deus na minha vida? Seria muito mais fácil. Não faríamos tantas coisas desnecessárias se sempre fizéssemos essa pergunta. Porque a tendência que nós temos, queridos, é de tomar decisões importantes com base nas circunstâncias que nós estamos vivendo, nas pressões que estamos sofrendo e no humor que nós estamos naquele dia. Ah, meu Deus, é a pior coisa. É a pior coisa.
E aí nós tomamos as piores decisões das nossas vidas. Por quê? Você está sofrendo pressão, você está sendo esticado, né? Você não está com um melhor humor naquele dia, mas está tomando decisões importantes que podem definir toda a sua vida. Então, quando nós entendemos o nosso propósito, nós simplificamos a nossa vida. Fomos criados com um propósito, para um propósito: glorificar a Deus. E aí, talvez você possa estar se perguntando, né? Eu fui criado com um propósito, para um propósito, como eu acabei de falar, mas ainda não sei qual é o propósito da minha vida. Então eu fico me sentindo um nada. Foi para nada, nada. O Senhor me criou para nada. Não, o Senhor criou você para alguma coisa, porque você não é um acidente. Você não é obra do acaso. Você está vivo aqui porque Deus quis criá-lo. Você não está respirando nesse exato momento por sorte, pelo destino, por uma coincidência. Não. Você não está respirando por conta dessas coisas, mas porque Deus quis que você tivesse vida. Os seus pais, eles podem não ter planejado você, mas você já fazia parte dos sonhos de Deus, dos propósitos de Deus. E Deus, eu tenho plena certeza que mesmo que você não estivesse dentro dos propósitos dos seus pais, eu tenho certeza que Deus, Ele opera no meio dos erros, no meio dos fracassos também. E talvez aquilo que foi surpresa para muitas pessoas, né? Talvez uma gravidez indesejada naquele momento, não foi surpresa para Deus. Não foi surpresa para Deus, porque Ele já aguardava a sua vinda. Ele já sonhava com você, querido, porque sempre te amou. O Senhor sempre nos amou. Antes mesmo de sermos formados dentro do ventre da nossa mãe, antes mesmo de sermos concebidos, o Senhor já sonhava, já amava as nossas vidas. Então você não é obra do acaso. Você foi muito bem planejado por Deus. Você foi criado para ser alvo especial do amor de Deus. Essa é a verdade que você precisa edificar a sua vida dia após dia em cima dela. Essa é uma verdade que você, dia após dia, precisa colocar um tijolinho ali e construir a sua vida em cima dela. Precisa ser uma fortaleza sobre a sua vida, de que você foi criado para ser alvo do amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E não que Deus tem amor para derramar sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o amor é a essência do caráter de Deus. Ele é completo, Ele é perfeito. Deus não precisava nos criar, porque Deus não estava sozinho. Deus, ele não precisava de ninguém para adorá-lo. Ele tinha os anjos ali ao redor dele, mas por causa desse amor, por esse amor, ele decidiu nos criar para compartilhar desse amor que não cabia no peito dele. Ele quis compartilhar conosco para que pudéssemos experimentar, para que essa glória dele fosse revelada às nossas vidas. E aí, de que forma, Roberta, então, a minha vida, ela pode glorificar a Deus? Que forma é essa que você está falando? Se é para eu viver para a glória de Deus, se a glória de Deus, né, é essa manifestação, né, essa revelação do poder dele, do amor dele sobre as nossas vidas, como que eu posso viver essa vida, então, essa vida que glorifica a Deus? Então, nós damos glória a Deus, nós glorificamos a Deus quando nós o adoramos. E aí as pessoas, elas têm uma visão de que adorar a Deus é o momento do louvor, né?
Não, queridos, isso faz parte de uma vida de adoração. Adorar vai muito além de louvar, de cantar, dançar, orar a Deus, mas é um estilo que nós escolhemos e determinamos como um estilo de vida. Nós escolhemos viver uma vida que honre, que glorifique, que adore a Deus através de tudo aquilo que nós fazemos, sentimos ou pensamos. Você pode conhecer muitas coisas de modo profundo, mas se não conhecer Deus pessoalmente, estará ignorando o principal motivo da criação de Deus, porque Ele criou você para se relacionar com Ele. Deus deseja que a nossa adoração, ela seja motivada por amor, ela seja espontânea, ela seja com ações de graça, ela seja com alegria, e não que seja uma adoração imposta. Por isso, querido, que muitas vezes quando nós estamos aqui, conduzindo você em adoração através do louvor, que nós falamos, erga suas mãos, né, feche os teus olhos, adore, nós estamos incentivá-lo a você deixar o Espírito Santo gerar em você uma adoração espontânea, ao qual a gente não precisa dar comandos para você adorar ao Senhor, porque você é livre e a sua vida precisa glorificar a Ele. A sua vida precisa exaltar. Então, todas as vezes que você vier para a casa do Senhor, entenda que o momento do louvor não é adoração por completo. A sua vida vai adorar ao Senhor, mas neste momento, você tem a oportunidade de expressar-se ao Senhor. Você é livre. Você é livre para, naquele momento em que você está sentindo, você está cantando sobre algo, as minhas mãos eu quero levantar. E aí você vai cantar, as minhas mãos eu quero levantar. O meu ser, ele glorifica, ele fala daquilo que ele está cantando. As minhas mãos eu quero levantar, eu vou levantar e vou exaltar ao Senhor. Se eu quero glorificar a Deus, se está sendo gerado em meu interior esse desejo de adorar, de glorificar a Ele, eu vou soltar um glória a Deus. É isso. Você não precisa de ninguém para dizer o que você deve fazer ou não. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você e Ele é o melhor termômetro. Ele vai dizer se é momento de você fazer, se não é. Ele vai dizer para você qual é a hora de fazer. E se Ele está gerando, porque eu sei que Ele gera em nós. Você não veio aqui por acaso também. Eu sei que foi o próprio Espírito que gerou essa vontade em você. E se Ele gerou, meu filho, Ele quer fazer grandes coisas com você neste lugar. Então permita-se receber a presença do Espírito Santo. Deus, Ele quer que a nossa adoração espontânea, Ele quer que a nossa adoração envolta, fluindo do nosso interior, possa alcançar o coração dEle. E eu tenho certeza que alcança, sabe por quê? Porque é Ele mesmo quem gera em nós. Nós não somos capazes de gerar esse sentimento de adoração. Sabe por quê, querida? A sua alma não gosta de orar, você sabia disso? A sua alma não gosta de orar. Pergunta aí se a sua alma gosta de acordar 3 horas da manhã para orar. Não gosta. Não é? Agora, fala assim das coisas boas, né? Vamos passear num shopping. Vamos marcar um churrasco com os amigos. Nossa, a nossa alma sente um regozijo, né? Um desejo santo. Mas agora fala de se relacionar com Deus. Por isso que o próprio Deus gera esse sentimento em nós. Porque nós não somos capazes. Então, agora entenda uma coisa. Quando você estiver sentindo aquela vontade lá, quando Deus te acordar em meio à madrugada, saiba, o Senhor está gerando uma vontade de ser glorificado e eu vou glorificá-lo.
O Senhor está gerando algo aqui que eu não sou capaz de gerar, então eu não vou reprimir o Espírito. Eu vou obedecer, eu vou levantar e eu vou glorificar a Deus. Aconteceu há um tempinho atrás, algo muito interessante. O Senhor, Ele fala muito comigo através de sonhos. E antes eu não entendia essas coisas e até um ponto em que eu tive um sonho e eu compartilhei com a pessoa, né? E a pessoa, assim, ela estava também procurando receber um discernimento de Deus. E eu compartilhei por compartilhar. Não compartilhei por compartilhar o sonho. Eu cheguei para a pessoa e falei bem assim, nossa, eu sonhei com você. Eu liguei. Falei, sonhei com você e o sonho acontecia isso, isso, isso e isso. Aí ela virou para mim e falou bem assim, ai meu Deus. Ai meu Deus, você não é a primeira pessoa que fala sobre isso. E assim, uma das coisas que eu falei marcou, porque era algo bem específico que eu tinha falado para ela. E ela falou bem assim, eu vou procurar me informar sobre isso. Mas saiba que não é uma coisa do acaso. E Deus está te usando para falar, trazer algo sobre a minha vida. E aí, a partir disso, né, alguns sonhos que eu comecei a ter, principalmente comigo, começava, né, a acontecer. E eu falava assim, gente, Deus está querendo, né, me alertar, muitas vezes até mesmo, para orar antes disso. E há umas 3 semanas atrás, eu tive um sonho, e é assim, queridos, não é qualquer sonho, porque eu sonho toda noite. Toda noite eu sonho. Mas o sonho, ele me marca de uma forma em que eu lembro de cada detalhe do sonho. Então, eu sei que Deus está querendo falar alguma coisa através daquele sonho. Não são impressões que Deus traz ao meu espírito. E aí eu sonhei, né, tive um sonho na madrugada. Não me lembrei do sonho, mas só que no sonho estava acontecendo alguma coisa ruim em que eu acordei. E nisso que eu acordei foi instantâneo. Quando eu abri o meu olho, uma voz, que eu tenho certeza que é a voz do Espírito Santo, porque não falaria o que falou, e a voz falou bem assim para mim, naquele exato momento. Foi eu abrir o olho e a voz falou assim, ore pela sua família nesse momento. Eu falei, levantei, olhei a hora, 3h20 e pouco. E aí eu falei assim, gente, o diabo não ia me acordar uma hora dessa e falar, ore pela sua família. Né? Porque, né, poderia falar assim, não, vou voltar a dormir, é coisa da minha cabeça. Não. E aí, acordei, levantei, fui no banheiro para eu despertar e comecei a orar. E aí orei pelas minhas filhas, né? E quando eu comecei a orar pelo Marcelino, eu não conseguia terminar a oração. Eu orava, ia me caindo um sono, e eu levantava, e eu levantei. E aí, sabe aquela oração que você não consegue processar, que vai ficando aquela confusão na sua cabeça? E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa luta, todo esse bloqueio, tudo isso que está querendo atrapalhar de eu interceder pelo meu marido. E aí, como eu não estava conseguindo orar por ele, eu fui no quarto, ele estava dormindo, e eu coloquei a minha mão na cabeça dele e falei bem assim, eu não estou conseguindo falar as palavras, Deus. Mas um portal vai ser aberto agora e o Senhor interceda por mim, Espírito Santo. Se eu não estou conseguindo usar as palavras, interceda por mim. Tá, e ali, né, acabou aquela batalha, eu voltei a deitar. E aí eu fui acordada de manhã por ele, e ele virou e falou bem assim, estou indo em Linhares. Vou resolver umas coisas, tenho umas coisas para resolver lá em Linhares, tenho uma reunião para participar com os pastores. E eu falei, tá bom. Aí deitei. Aí passou assim uns 20 minutos, eu lembrei do sonho, acordei de novo, do sonho não, da oração. Aí já tinha saído, mandei mensagem para ele correndo e falei bem assim, olha aqui, eu tive uma luta essa madrugada, eu tive umas impressões, então vigia na estrada, né? Falei para ele algumas coisas, eu falei bem assim,
no sonho, eu via o ambiente da igreja, pessoas da igreja, né? E no sonho eu via ambulâncias, eu via pessoas sendo carregadas, pessoas sendo levadas, né? E aquele alvoroço, né? Pessoas perguntando assim, fulano, como é que tá, fulano, né? Aquele monte de gente, só que eu via as pessoas da igreja. E aí, naquela mesma hora, eu falei com ele. Então, eu sonhei vendo ambulância, vendo essas coisas, então, vigia. Aí tá, ele foi, participou lá, né, da reunião, aí mandou mensagem, cheguei bem, né, pode ficar despreocupada. Eu falei assim, não, enquanto não chegar em casa, eu não fico despreocupada. Aí, quando deu por volta de umas 2 horas da tarde, ele me mandou uma mensagem assim, aqui, estou no pronto-socorro. Falei, ai, Jesus, o que aconteceu? Ele, não, o pastor Rafael, que estava com a gente, do nada começou a passar mal no restaurante, desmaiou no restaurante e nós tivemos que trazê-lo para o pronto-socorro. E aí, eu falei assim, tá, então talvez possa ser isso, né, que o Senhor estava falando comigo, mas ainda continuei em oração. E aí, queridos, na verdade não era isso. Né? Estava acontecendo uma outra situação, aonde existia um risco com relação às pessoas que trabalham ali no hub, né? Nós estávamos realizando uma obra ali e, na verdade, Deus, eles não estavam falando só com relação à ida do Marcelino, mas Deus estava ministrando ao nosso coração. E naquele momento surgiu uma situação aonde Marcelino deu uma voz de comando, né? E aquela obra se cessou. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu espírito de que aconteceria algo se continuássemos com a obra. E aí eu fiquei assim, Deus, eu te louvo, eu te exalto, porque é o Senhor que nos... Se eu não desse ouvido naquele exato momento sobre aquilo ali, sobre o Espírito Santo falando assim, levante e interceda pela sua família. Queridos, eu acho que uma tragédia poderia ter acontecido. Afinal de contas, as crianças do Instituto, elas estavam ali, né, no meio daquela obra. E vai que aconteça alguma coisa que pudesse, né? Eu via no meu sonho pessoas sendo carregadas, né? Pessoas desesperadas perguntando onde está fulano, onde está cicrano. Então eu tenho certeza que antes mesmo que o inimigo viesse arquitetar qualquer tragédia, o Senhor, ele já enviou o escape, ele já enviou a bênção. Então, nós não somos essa obra do acaso em que pensamos que eu estou aqui por acaso, eu estou aqui, não tenho nada, Deus, para realizar. Deus, ele quer que você possa viver, experimentar coisas grandiosas da manifestação da glória a Deus, da glória de Deus sobre as nossas vidas. Nós damos glória a Deus quando nós amamos uns aos outros. Deus nos chamou para vivermos em comunhão uns com os outros. E isso é porque é uma preparação para a eternidade, queridos. Se você não consegue viver com seu irmão aqui, eu sinto te informar, você vai passar uma eternidade com ele. Pastor Cláudio Duarte, ele fala algo muito engraçado, né? Ele fala bem assim que no céu nós teremos algumas surpresas, né? No céu nós teremos a surpresa de você aqui. Ou também teremos a surpresa do... Cadê fulano? Nós teremos surpresas, mas o seu irmão aí do seu lado. E a maior surpresa, né, que ele fala que é do... Oba, eu vim. Eu cheguei. Gente, essa não pode ser surpresa.
Eu nem queria falar isso, mas porque não pode ser uma surpresa você estar no céu. Você tem que ter uma convicção de que o céu foi criado para você e de que você estará lá. Mas a eternidade, ela vai ser uma preparação. Ela vai ser uma preparação porque nós viveremos todo um instante com os nossos irmãos. E uma das grandes lições que Deus, Ele deseja nos ensinar na terra, antes de nos levar para a eternidade, é a capacidade de amar, de conviver uns com os outros. Nossa responsabilidade nessa terra é amar como Deus ama, porque Ele é amor. É impossível cumprir o propósito de Deus sozinho nessa terra. Jesus, Ele entendeu isso, que Ele não conseguiria cumprir o propósito sozinho. E aí Jesus, Ele chamou lá os seus 12 discípulos para estar com Ele nessa missão. Então por que você quer realizar a obra de Deus sozinho? Ele nos criou com a necessidade de nos relacionar com as pessoas. Você foi criado, querido. Deus viu o homem lá no jardim, o homem sozinho, e Ele disse: isso não é bom. Isso não é bom, o homem estar só, porque eu criei ele para relacionamento. Deus nos criou para relacionar com Ele, mas o homem vivia uma parte do dia sozinho. Então Deus falou: isso não é bom. Isso não é bom. Foi aí que Ele criou a mulher e viu que era muito bom. Mas por isso, querido, que nós acreditamos na ideia das células, do relacionamento um a um. Porque nesse grande corpo aqui, você não consegue se relacionar vida na vida com todos. Mas naquele pequeno grupo ali, você consegue. Você consegue mandar mensagem, saber como está. Às vezes até ali mesmo no grupo, né? Gente, como vocês estão? Nós conseguimos ter essa conexão. E Jesus, Ele disse que esta é a prova que realmente o conhecemos, quando amamos uns aos outros. Quando amamos uns aos outros, nós estamos demonstrando para o mundo que nós conhecemos Jesus, que nós conhecemos Deus, porque Ele é amor. Outro ponto, nós damos glória a Deus quando nós nos tornamos como Cristo. Precisamos desenvolver a maturidade que Jesus, Ele tinha, a forma de pensar, de sentir, de agir. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós declaramos que Ele é o único, suficiente Salvador das nossas vidas, nós damos o direito dEle governar, dEle dirigir as nossas vidas. E uma nova vida Ele nos dá, nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. E agora, pelo resto das nossas vidas, Ele quer dar continuidade a esse processo que Ele começou, um processo de transformação da nossa personalidade humana. E não pense que pau que nasce torto, morre torto, porque Jesus é um ótimo carpinteiro. Ele vai dar jeito. Pau que nasce torto, meu querido. Se você tem aquela pessoa difícil lá na sua célula, que eu sei que toda célula tem. Se você tem, pense o seguinte: o Senhor dá jeito. Deus dá jeito para tudo. E muitas vezes nós pensamos que existe um difícil, e sendo que às vezes nós somos difíceis. Nós muitas vezes somos pessoas difíceis de lidar, não é mesmo? Então pense, Jesus, Ele é um ótimo carpinteiro e vai fazer um ótimo móvel aí, né, Monique? Ele vai dar jeito nas nossas vidas assim. E aí nós passamos por esse processo de maturação, esse processo de crescimento, enfrentando todos os passos, sem deixar nenhum passo para trás, enfrentando todos os incômodos, porque crescer dói. Crescer dói. Tanto é que existe aí a famosa dor do crescimento, não é que os médicos falam? Algumas crianças, elas passam por essa dor, porque
os ossos crescem, né, rapidamente, e aí provoca essa dor, mas crescer dói, crescer traz incômodos muitas vezes, nos tira da zona de conforto, nos tira do lugar confortável, do lugar comum, e dói. Deus, Ele vai ter que desconstruir algumas coisas em nós nesse processo de maturidade. Algumas coisas que nós fomos adquirindo, alguns hábitos ruins que nós fomos adquirindo no decorrer da vida, e onde, por conta desses hábitos, muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas. E Deus, Ele vai com uma talhadeira ali, ó, Ele vai começar a talhar, Ele vai começar a desconstruir essas coisas nas nossas vidas, para que possamos ter a forma de Jesus em nós, para que possamos enxergar como Ele nos vê, para que as pessoas possam também enxergar Jesus através das nossas vidas. Damos glórias a Deus também quando usamos nossos dons e talentos. Você foi criado com dons e talentos. No céu, nós serviremos ao Senhor por toda a eternidade. Você está certo disso, não é mesmo? Que no céu você vai louvar a Deus por toda a eternidade. Então, querido, se você não aguenta o culto aí que termina aí 9 horas, se prepare, que é uma eternidade adorando. É uma eternidade adorando. Mas, por esse motivo, né, um dos motivos, né, que Deus nos colocou nessa terra, foi de nos dar tempo para aperfeiçoarmos o nosso serviço, porque nós estamos aqui para servir. Obviamente, né, a única forma de servir a Deus, um Deus que você não pode enxergar visivelmente, é servindo a quem você vê. É através do serviço, né, é através do uso dos seus dons, dos seus talentos, das habilidades que o Senhor confiou a você, que Ele deu a você, porque afinal você acha que essa habilidade aí que você tem é somente para o seu hobby? É somente para o seu benefício próprio? Não, querido, o Senhor, Ele te criou para você servir ao outro. E Ele te equipou de dons e talentos para que você possa servir às outras pessoas. Deus nos fez com talentos, capacidades, habilidades que nos permitem servir e assim servirmos a Ele. Deus não lhe deu habilidades para propósitos egoístas, mas sim para beneficiar outras pessoas. Nós temos um instituto, como eu disse para vocês. Nós temos um instituto onde nós temos ali 116 crianças. Eu tinha perdido a conta, para mim era 108, ainda já aumentou. 116 crianças. E pense, se cada um de nós, com um pouquinho do dom e do talento que você tem, o que você poderia acrescentar na vida de cada criança que passa por esse projeto? Eu sei que você tem habilidades aí que você poderia usar, não somente nesse projeto, mas de alguma forma na sua vida. Você poderia usar para benefícios de outras pessoas. E é assim que nós vamos glorificando a Deus. É assim que nós vamos exaltando o Criador da nossa vida, quando nós vamos deixando muitas vezes as nossas necessidades e atendendo às necessidades do próximo, atendendo ao outro, estendendo uma mão, ensinando aquilo que ele não sabe, dando uma vara para ele pescar. Porque o que nós entendemos é isso, que nós estamos gerando oportunidades na vida de outras pessoas, para que elas possam aprender e assim também lá na frente ensinar outros, que vão ensinar outros e mais outros, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado através de cada vida. Ao usarmos nossos dons e talentos no propósito de Deus, estamos proclamando Jesus, compartilhando do seu amor. Viver, queridos,
o resto da nossa vida para a glória de Deus exigirá uma mudança de prioridades, uma mudança nos nossos compromissos, nos nossos relacionamentos, em outras áreas também de nossa vida, tudo mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil do que o caminho mais fácil. E você pode pensar aí, você pode titubear aí, você pode se pegar imaginando que não terá forças para viver dessa forma. É muito difícil, exige muita coisa. Realmente, viver para Deus exige de nós tudo. Mas, se realmente essa for a sua decisão, Deus lhe dará tudo o que for necessário, que você precisa para viver dentro dessa vida com Deus. Além disso, não pense que você precisa encontrar todas as respostas para suas dúvidas antes de assumir esse compromisso com Deus. Porque eu vou te dizer, eu não tenho todas as respostas que eu preciso. Mas eu decidi que eu vou viver uma vida que glorifica a Deus. Até hoje as dúvidas muitas vezes elas me corroem. Até hoje as dúvidas muitas vezes querem me paralisar. Por quê? Porque eu sou daquela que eu analiso algumas situações, mas eu decidi a dar passos de fé, passos aonde eu não vejo o chão. Eu decidi viver dentro do sobrenatural de Deus, dentro da dependência de Deus, para viver uma vida que glorifique a Ele. Não precisamos entender como que funciona o sistema de combustão de um carro para andar nele, não é mesmo? Muitos aqui vieram de carro, não é? E você entende tudo de mecânica? Não, mas você andou no seu carro. Você se alimentou hoje, né? E você entende sobre a química da digestão? Não, mas você comeu. Assim também, você não precisa entender os processos de Deus, mas viva os propósitos dele. Coloque-se à disposição para viver os propósitos de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te conduzir a essa vida que glorifique a Ele. Eu quero convidar você a se colocar de pé, porque nesse exato momento Deus está te convidando a viver para a glória dEle. Deus está te convidando a cumprir os propósitos que Ele estabeleceu para você. Nesse exato momento, Deus está te chamando para você dar um passo. Talvez você ainda não sabe qual o propósito que Deus tem para realizar através da sua vida. Talvez você tenha caminhado, tateando, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, perdido na casa do Pai. Deus nessa noite, Ele está te convidando a simplesmente se colocar, dizer: Deus, eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui, usa os meus dons, usa os meus talentos, ó Pai. As minhas habilidades, elas estão à disposição do Teu reino. E talvez até hoje, Deus, eu achava que as minhas habilidades, elas não serviriam para nada, mas quem sabe, Deus, o Senhor não me chamou para somente ir ali no instituto, passar uma vassoura. A minha vida vai estar glorificando a Deus. Quem sabe, Senhor, eu sou formada em dança. Quem sabe não foi para isso? Quem sabe eu não possa ser mais uma professora de dança e assim nós possamos abrir mais turmas? Quem sabe eu não possa ensinar um curso? Quem sabe eu não posso dar uma palestra?
Quem sabe eu não posso ensinar um curso de corte de cabelo? Quem sabe eu posso ensinar a fazer umas unhas? É tudo que eu sei fazer, Deus. Mas é a melhor unha que eu faço. Quem sabe, Deus? O Senhor não te deu habilidade para você guardar somente para o seu benefício próprio. Mas quando nós servimos uns aos outros, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós amamos, porque essa é uma prova de amor, essa é uma atitude de amor. Eu estou doando meu tempo, aonde eu poderia estar ganhando algum dinheiro, mas eu estou demonstrando isso, o amor de Deus, e ensinando, equipando outros. Queridos, não há maior prova de amor do que isso. Então feche os seus olhos neste momento e comece a se perguntar. Comece a perguntar ao Senhor onde Ele pode estar te usando. De que forma a sua vida ela pode estar glorificando a Deus. De que forma a sua vida ela pode estar exaltando a Deus. Pode ser adorando, uma vida de adoração, uma vida que ame aos outros, se tornando cada vez mais parecido com Jesus, usando seus dons e talentos. De que forma o Senhor quer te usar?